Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? No trecho que eu li de hoje, eu quero conversar com vocês sobre Michael Porter e as suas 5 forças. Eu li o artigo do Michael Porter e eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em ler artigos acadêmicos, seja pela linguagem que é utilizada, ou seja pelo distanciamento que a academia faz da população que vai ler esse artigo, Muitas vezes a academia ela escreve para si só e ela não escreve ali para aquele mercado consumidor, para aquelas pessoas que realmente precisam ler e entender aquele artigo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí o artigo que eu escolhi é o artigo aqui do Michael Porter. Esse artigo ele foi publicado na Harvard Business Review em 1979. O Michael Porter ele é um professor de Harvard. E aí ele também é conhecido como pai da estratégia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse artigo dele hoje, tá? O artigo ele começa falando sobre quão competitivas serão essas empresas e quais estratégias que elas vão usar para se manter no mercado. Na verdade, o artigo ele fala muito de competição dentro das empresas, dos mercados consumidores e como que essa competição ela pode ser saudável, Como que essa competição pode fazer com que as empresas utilizem essas 5 forças, o tempo inteiro para se manter no mercado. Então, essa intensa competição ela não é sinônimo de má sorte, E é uma manifestação de mercado por aquelas pessoas, que estão ali, aqueles jogadores, aqueles players que estão ali, e como que eles vão dividir essa porção de mercado, que muitas vezes, eu estou usando aqui a palavra dividir, mas muitas vezes não é bem dividir, Quem é que vai abocanhar ali um pedaço daquele mercado? E quem são essas pessoas que estão nesse mercado? São os clientes, são os fornecedores, são os novos entrantes, são os produtos substitutos, E aí todos esses jogadores, eles estão nesse mercado e eles acabam utilizando as suas forças ali para manter a empresa no jogo ou não, Essas forças coletivamente elas precisam de estratégia, Como Porter ele é o pai da estratégia, Ele vai pensar numa estratégia para que essas 5 forças ali se mantenham dentro desse mercado. Coisas que ele fala aqui é que essas 5 forças elas exercem a influência uma sobre a outra. E se a gente pensar bem, gente, é verdade, Porque quando você tem uma empresa, quando você está ali, solidificando a sua empresa, você percebe que muitos dos seus passos ali dentro, dos seus passos estratégicos, ele vai depender de como o seu concorrente está, de como que as suas vendas estão, Como que os seus clientes estão recebendo o seu produto ou o seu serviço. Então, tudo isso impacta na estratégia que você vai tomar aqui dentro dessa empresa. Ele diz também que há barreiras para os novos entrantes, Então, se a gente pensar, existem novos entrantes em tudo. Se a gente pensar aqui no YouTube, eu vou usar o YouTube como exemplo, todos os dias surgem canais novos e todos os dias também surgem vídeos de pessoas ensinando esses novos entrantes a se manterem nesse canal. Então, é fácil você perceber que o novo entrante ele é um ponto no mercado, um ponto que tem que ser observado e um ponto até que tem que ser copiado, porque muitas vezes quem é novato, quem está chegando cheio de ideias, e ele precisa estar ali e se diferenciar. Diferenciação é uma palavra que sempre aparece aqui no artigo do Porter, e eu também vou dar um exemplo aqui do YouTube. Eu estou no YouTube falando de leitura, trabalho e educação. Tem N canais falando sobre a mesma coisa. Então, meus amigos, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser a diferentona aqui dentro. Não sei se eu estou conseguindo ou não, Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Por quê? Porque esse meu serviço aqui tem que ser vendido de uma maneira diferente de outras pessoas que têm um canal no mesmo nicho. Por quê? Porque o que vai fazer vocês ficarem aqui
e não procurar outro canal por aí, né? Então, eu preciso ter uma diferenciação aqui neste meu canal. Né? E assim com tudo, né? Ele fala que voltado para empresas, mas é bem uma verdade que as empresas elas têm que ter uma diferenciação, porque senão elas não se estabelecem, né? Elas não conseguem se estabelecer. Ele fala que há barreiras ali para os novos entrantes. Então ele lista aqui algumas barreiras. A primeira, economia de escala, e ele fala que foi isso que derrubou a Xerox e derrubou a GE e outras empresas. E eu quero dar um exemplo específico aqui da Xerox, porque era uma empresa que tinha aqui no Brasil, existia a Xerox Brasil, né? Ela vendia máquinas de Xerox, ela trabalhava com papel, né? Tinha todo esse escopo aí no seu trabalho e que hoje já não existe mais. Por que não existe mais? Porque talvez a Xerox ela não tenha visto e ela não tenha percebido a mudança no mercado. E a mudança, gente, ela vem igual um trem de carga assim, avassalador. Ela passa por cima, né? Aquele negócio que faz cimento. Ela vem te rodando naquele rolo compressor ali de cimento. Então a Xerox ela acabou não percebendo, né, que essa mudança chegou. Então as empresas elas precisam perceber a mudança. O segundo ponto que ele coloca aqui é a diferenciação em produtos ou serviços, falei aqui com vocês agorinha. O terceiro é o capital, quanto que de capital que vai ser investido, ou quanto de capital que vai circular ali entre, né, aqueles novos entrantes e aquele mercado. O quarto ponto é a desvantagem, independente do tamanho, né? Será que minha empresa está em desvantagem? Será que ela vai ter alguma vantagem significativa naquele mercado? O quinto ponto que ele fala no artigo dele é o acesso a esses canais de distribuição e o quanto esses canais eles podem ser benéficos ou não, né, dependendo. E eu penso o seguinte, se você é um empreendedor e você não está na internet, você está perdendo espaço, você está perdendo público, perdendo possibilidade de vendas aí do seu produto. Até você que não é um empreendedor como eu, que é um professor, e eu já falei disso aqui no canal, professores eles precisam estar nas redes. Então, se você está precisando de uma motivação para criar o seu canal, aqui vai, tá? Estou te motivando a criar o seu canal, vá com vergonha, vá achando que tua voz está ruim, vá de qualquer jeito, mas crie porque você precisa vender esse ativo que acaba sendo a sua voz e o que você tem ali para ensinar. O sexto ponto são as políticas de governo, e ele fala que isso aqui impacta demais, e é uma verdade, né? Quantas vezes a gente vê políticas de governo impactando aí nas ações e na forma como as empresas, né, vão conduzir os seus negócios. Então, o artigo ele passa por essas noções aqui que o Porter dá, né? Ele fala do poder de barganha também dos fornecedores, né? Muitas vezes esses fornecedores, eles vão barganhar de empresas do mesmo ramo, e aí você precisa estar atento, né? Até para você conseguir, a gente vê muito isso em mercado, né? A gente vê também produtos substitutos ali nos mercados. Então, muitas vezes você vai no mercado, pelo menos eu, né, gente, que sou professora, eu faço trocas baseadas no preço. Então, assim, tem um produto X ali, que eu sei que é tão bom quanto o outro da marca mais conhecida. Eu faço troca sem problema nenhum, eu não sei vocês, né? Mas eu, com meu salário de professora aqui, eu faço trocas. Então, o preço, ele vai me orientar sim. O Porter, ele fala que esse não é o principal motivo dos consumidores trocarem, mas que esse motivo, ele pode sim impactar aí na sua empresa, né? Ele fala das ações estratégicas que essas empresas devem ter, né, ao selecionar ali bons compradores. Eu gosto de dar o seguinte exemplo: você tem uma empresa de churrasquinho e aí você resolve colocar o seu churrasquinho numa comunidade onde a maioria é vegano. Ou seja, você não vai ter venda do seu churrasquinho, então você precisa analisar aquele mercado, né? Se você é meu aluno aí, se você já passou por algum plano de negócio que nós fizemos, você sabe que é necessário fazer a análise do mercado, entender o mercado antes de você abrir ali sua empresa para você não quebrar a sua cara.
Ou seja, Porter já estava dizendo isso aqui no artigo dele lá de 79, tá? E aí, como ele é o pai da estratégia, ele vai dizer, olha, formule a sua estratégia, identifique as forças e as fraquezas da sua empresa. Então, ele, olha ali para sua empresa e identifica essas forças e fraquezas. Essas forças e fraquezas vão aparecer numa outra ferramenta chamada matriz fofa, né? Lá na matriz fofa, a gente consegue visualizar muito mais claramente as forças e fraquezas de uma empresa. Mas aqui Porter já insinua que é bom que você saiba, né, que elas existem e quais são, que você explore aí dentro da sua empresa quais são essas forças e fraquezas, né? E aí, o potencial dessa empresa, né, por mais que ela reconheça ali as forças e as fraquezas dela, o potencial ele vai estar muito mais ligado a saber qual é a postura dessa empresa perante essas forças e essas fraquezas. Beleza, eu entendi quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Agora eu preciso saber qual é o potencial, qual é a minha postura perante essas forças e essas fraquezas. Isso é muito interessante, gente. Isso para mim é o mais interessante aqui desse artigo, porque ele coloca a empresa como um player também, como um jogador. E aquele jogador que vai fazer a diferença, que vai olhar para dentro de si, vai reconhecer e vai falar, olha, a minha postura a partir de agora é tal. E isso impacta muito no mercado. Isso impacta demais ali no nosso mercado consumidor e no nosso mercado de produtos e serviços, né? E aí ele fala que esse potencial ele tem larga escala entre ali os compradores, né? E que essa análise, esse quadro de análise da empresa, ele faz parte da diversificação estratégica. Por quê? Porque a empresa ela vai se olhando, ela vai olhando para o mercado, ela vai olhando para tudo que está acontecendo e para isso ela precisa de bons funcionários dentro dos seus quadros, né? Cada um aí com a sua expertise dentro da sua área e aí ela vai fazendo os seus relatórios de análise. Com esses relatórios de análise, ela vai sabendo se vai conseguir se manter ou se ela tem que mudar um pouco ali o jogo, né? E por fim aqui ele diz que a chave do crescimento é estar numa posição menos vulnerável. E para você estar nessa posição menos vulnerável, você precisa conhecer o mercado. Lá em 79, ele já estava falando de conhecer o mercado também a partir da tecnologia. Então, ele estava um pouco à frente do seu tempo. Hoje nós sabemos que empresas elas não conseguem elas não conseguem se firmar no mercado se elas não tiverem como aliados aí a tecnologia, né? Para não terminar só aqui na leitura do artigo do Porter, eu também assisti uma entrevista dele, ele ainda é um dos autores vivos, né? Ele é conhecido como pai da estratégia, ele tem vários livros relacionados à estratégia, mas eu assisti algo específico aqui sobre as 5 forças de Porter, e ele diz, né, na entrevista todinha lá, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção e eu vou ressaltar como o trecho que eu li de hoje, que é o jogo está mudando, né? Então, essa entrevista ela não é nova, ela já tem aí uns longos 6, 7 anos, e ele fala isso, o jogo está mudando, né? A rivalidade entre as empresas pode ser boa, mas eu preciso entender o que é que está mudando. Então aqui no finalzinho ele fala, o jogo está mudando, mas a gente precisa entender como empresa o que está mudando. O que é que está mudando, né? E aí eu deixo essa reflexão para vocês, como o trecho que eu li de hoje, né? O que está mudando no mundo, o que está mudando para as empresas, né? E como que essas empresas podem se manter no mercado, para que a gente não passe pelas seguintes situações. Quantos de nós às vezes vemos uma empresa nascer no nosso bairro, na nossa comunidade, né, na nossa rua, e aí a gente passa a ver essa empresa nascendo e meses depois a gente vê essa empresa fechando. Aqui mesmo, perto da região onde eu moro, eu vi muitas empresas nascendo e meses depois, um ano depois, né, essa empresa já não estando mais lá. Então precisa entender o que está mudando no mundo e como eu posso fazer parte desse jogo. Então, se você gosta de conteúdos assim, se você quer fazer parte de uma comunidade de estudiosos, cogite ficar aqui neste canal, deixar o seu like e participar aqui com a gente. Eu vou adorar ler o seu comentário e eu vou amar
construir essa comunidade com você. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.